JP Morgan, o cara que era dono da América. Imagine um tempo em que um único homem tinha tanto poder que suas decisões podiam salvar economias, mudar o rumo da história e até mesmo influenciar governos inteiros. Um homem que não só foi o arquiteto do sistema financeiro americano, mas também moldou o futuro industrial da maior economia do mundo. Esse homem era John Pierpont Morgan, ou como o mundo conhecia, JP Morgan. Ele foi um banqueiro, um magnata e um estrategista brilhante que consolidou seu lugar na história como o homem que controlava a América. Neste vídeo vamos explorar como JP Morgan construiu um império financeiro que literalmente moldou os Estados Unidos. Da sua influência nas ferrovias, a criação de uma das maiores empresas de aços do mundo, até o financiamento de Thomas Edison para levar eletricidade às massas, Morgan foi um verdadeiro titã do seu tempo. Então, prepare-se para mergulhar em uma história fascinante de poder, riqueza e influência. A história de JP Morgan, o homem que parecia ser dono da América. Origens e formação. JP Morgan nasceu em 1837 em Hartford, Connecticut, numa família já envolvida no setor bancário. Seu pai, Junius Morgan, era um banqueiro de renome e desde cedo JP foi preparado para seguir os passos do pai. A educação dele não foi como a de qualquer jovem da época. Estudou nas melhores escolas dos Estados Unidos e da Europa, onde absorveu os princípios das finanças globais. Foi em Londres que ele aprendeu as complexidades do mercado financeiro internacional sob a tutela direta de seu pai. Mas, ao contrário de muitos jovens herdeiros, Morgan não estava satisfeito em ser apenas mais um executivo em uma empresa familiar. Ele queria algo maior, queria transformar a forma como o mundo fazia negócios. Aos 20 anos, Morgan voltou aos Estados Unidos e começou sua carreira na firma Duncan Sherman & Co., uma representante americana do banco de seu pai. Aqui, ele rapidamente se destacou pela sua habilidade de identificar oportunidades que outros simplesmente ignoravam. Sua habilidade para negociar e sua ambição começaram a chamar a atenção. Morgan não era apenas um banqueiro, ele era um estrategista, um visionário. O primeiro grande império, as ferrovias. No final do século XIX, as ferrovias eram a espinha dorsal da economia americana. Elas transportavam de tudo, de matérias-primas a mercadorias acabadas, e ligavam as grandes cidades do leste com as regiões em desenvolvimento no oeste. JP Morgan percebeu o enorme potencial de crescimento e poder que as ferrovias representavam. Morgan começou comprando ações de várias empresas ferroviárias e com o tempo tornou-se um dos maiores acionistas do setor. Mas ele não queria ser apenas um investidor, ele queria reorganizar o setor, eliminando a concorrência descontrolada e criando monopólios eficientes. Um dos maiores exemplos de sua influência foi a fusão da New York Central Railroad. Na década de 1890, as ferrovias estavam fragmentadas, com múltiplas empresas competindo entre si de maneira ineficiente. Morgan entrou na cena, consolidando a indústria, criando uma rede unificada e altamente lucrativa. Ele também desempenhou um papel fundamental na criação da Northern Securities Company, uma holding que controlava as maiores ferrovias do país. Essa consolidação deu a Morgan controle sobre grande parte da infraestrutura de transporte do país. No entanto, essa estratégia gerou controvérsias. Muitos viam Morgan como um barão ladrão, acumulando riqueza e poder às custas da concorrência e do livre mercado. Outros, no entanto, o viam como um salvador da economia, capaz de estabilizar indústrias que, de outra forma, estariam à beira do colapso. O resgate da economia. A crise de 1893. Em 1893, os Estados Unidos enfrentaram uma das maiores crises econômicas de sua história. Bancos faliram, empresas entraram em colapso e o país entrou em uma depressão profunda. O governo estava desesperado para salvar a economia e evitar um desastre completo. Foi nesse momento de crise que JP Morgan se destacou como um verdadeiro salvador da economia americana. O governo dos Estados Unidos estava ficando sem reservas de ouro, o que ameaçava a confiança internacional no país. Morgan organizou um consórcio de banqueiros arrecadando 62 milhões
bilhões de dólares em ouro para emprestar ao governo, salvando a economia de um colapso total. Este evento marcou um ponto crucial na história financeira dos Estados Unidos. Ele provou que Morgan não era apenas um banqueiro, ele era de fato o homem em quem o governo confiava para manter o sistema econômico estável. Ele se tornou uma espécie de banco central não oficial, uma posição que lhe deu ainda mais poder e influência. Embora muitos elogiassem Morgan por ter salvado o país de uma catástrofe, outros se perguntavam se tanto poder deveria estar nas mãos de um único homem. Mas, independentemente das críticas, Morgan havia cimentado sua reputação como o titã das finanças americanas. A Revolução Industrial, a criação da US Steel and General Electric. A virada do século XX trouxe uma nova era de inovação e crescimento industrial, e como sempre, JP Morgan estava no centro de tudo isso. Um dos maiores feitos de Morgan foi a criação da US Steel, a primeira empresa da história a valer $1 bilhão. Morgan comprou a Carnegie Steel de Andrew Carnegie, consolidando várias outras empresas menores e criando um verdadeiro império do aço. A US Steel tornou-se a maior produtora de aço do mundo, controlando a produção de um material essencial para a construção de pontes, arranha-céus e infraestrutura que impulsionaram o crescimento dos Estados Unidos. Mas Morgan não parou por aí. Ele também enxergou o futuro da eletricidade. Em 1892, ele ajudou a financiar a Edison General Electric Company, a empresa fundada por Thomas Edison. Com o apoio financeiro de Morgan, Edison pôde expandir sua rede elétrica, iluminando cidades inteiras e mudando para sempre a maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. Foi com o apoio financeiro de Morgan que Edison conseguiu vencer a famosa Guerra das Correntes contra seu rival, Nikola Tesla. A General Electric não apenas sobreviveu, mas floresceu, e Morgan garantiu seu controle sobre mais uma indústria vital. A crise de 1907, o último grande resgate. A influência de JP Morgan ficou ainda mais evidente durante a crise de 1907, também conhecida como Pânico Bancário de 1907. Mais uma vez, os mercados financeiros estavam à beira do colapso e o governo não tinha um plano claro para evitar um desastre. Morgan, já um veterano em momentos de crise, mais uma vez tomou as rédeas da situação. Ele reuniu os maiores banqueiros e empresários de Nova York em sua própria biblioteca, onde durante dias negociou e arquitetou um plano de resgate para os bancos e instituições financeiras afetadas. Ao final, ele conseguiu coordenar um resgate que estabilizou o mercado e evitou um colapso econômico total. Este foi o último grande ato de JP Morgan como salvador financeiro da América. A crise de 1907 foi tão grave que levou à criação do Federal Reserve em 1913, a fim de evitar que tanto poder fosse concentrado nas mãos de uma única pessoa no futuro. O governo percebeu que não podia mais depender apenas de banqueiros privados como Morgan para salvar o sistema econômico. De certa forma, Morgan foi o último de sua espécie. Após sua morte, o Federal Reserve assumiu o papel que Morgan desempenhou durante anos, o de banco central de fato. E assim, o fim da era Morgan marcou o início de uma nova era para a economia americana. Legado. JP Morgan faleceu em 1913, mas seu legado permanece até hoje. Ele foi muito mais do que apenas um banqueiro. Morgan foi um construtor de impérios, um negociador incansável e um mestre das finanças. Ele desempenhou um papel vital no crescimento industrial dos Estados Unidos, financiando grandes projetos de infraestrutura, indústria e tecnologia que moldaram o país que conhecemos hoje. Os bancos que ele ajudou a consolidar, incluindo o que viria a se tornar o JP Morgan & Co., são pilares do sistema financeiro global até hoje. O Federal Reserve, criado em resposta às crises que Morgan ajudou a mitigar, continua sendo o guardião da economia americana. E o impacto de sua influência na organização de grandes corporações e fusões pode ser visto no moderno capitalismo americano. No entanto, o legado de Morgan não é isento de controvérsias. Muitos críticos o viam como um monopolista implacável que acumulava riqueza e poder às custas de concorrentes menores e dos trabalhadores comuns. Ele foi frequentemente retratado como o rei dos barões ladrões,
uma elite capitalista que exercia poder quase ilimitado sobre a economia americana. Mas independente da crítica, não há como negar que JP Morgan foi uma figura central na construção dos Estados Unidos modernos. Seu impacto vai além das finanças. Ele ajudou a moldar a infraestrutura e a cultura empresarial da América. Filantropia. Embora conhecido principalmente por suas atividades empresariais, Morgan também foi um grande filantropo. Ao longo de sua vida, ele doou milhões de dólares para a criação de bibliotecas, museus e instituições de arte. Sua coleção de arte e manuscritos raros era uma das mais impressionantes do mundo. Parte dessa coleção está em exibição na Morgan Library and Museum, em Nova York, um dos legados culturais mais duradouros de Morgan. Morgan acreditava firmemente que a riqueza não deveria servir apenas para o ganho pessoal, mas também para o bem da sociedade. Ele investiu em arte, história e cultura, acreditando que esses elementos eram fundamentais para uma sociedade próspera. O fim de uma era e o começo de outra. JP Morgan viveu e dominou durante uma era de enormes transformações. A América que ele conheceu no início de sua carreira era uma nação emergente, ainda se encontrando economicamente, mas quando Morgan faleceu, os Estados Unidos estavam a caminho de se tornar a maior potência econômica do mundo. Com a criação do Federal Reserve e a regulamentação mais forte dos mercados, o poder que Morgan detinha começou a se diluir. Empresas, governos e instituições financeiras passaram a compartilhar a responsabilidade de proteger a economia americana e a era dos barões ladrões começou a se encerrar. Mas isso não significa que o espírito de JP Morgan foi esquecido. O capitalismo moderno, com sua ênfase em fusões, aquisições e a consolidação de indústrias, é em grande parte um produto da visão de Morgan. Ele definiu as regras do jogo que ainda são seguidas por empresas e investidores hoje. Lições para o mundo atual. O que podemos aprender com a vida e carreira de JP Morgan no mundo de hoje? Em primeiro lugar, sua história é um lembrete poderoso de que o sucesso empresarial não é apenas uma questão de sorte ou de estar no lugar certo na hora certa. Ele mostrou que é preciso visão, coragem e uma disposição implacável para assumir riscos. Morgan também nos ensina a importância da liderança em tempos de crise. Em momentos de pânico e incerteza, ele não hesitava em assumir o comando e tomar decisões difíceis. Sua capacidade de reunir as pessoas certas, formular um plano e executá-lo foi uma das chaves para o seu sucesso. Outra lição crucial é sobre a importância do controle. Morgan entendeu que o verdadeiro poder econômico não vinha apenas da propriedade de ativos, mas da capacidade de controlá-los de maneira eficiente. Sua estratégia de consolidar indústrias e eliminar a concorrência descontrolada ajudou a estabilizar mercados e criar impérios empresariais duradouros. JP Morgan foi muito mais do que apenas um banqueiro ou um homem de negócios. Ele foi uma força da natureza que moldou o curso da história econômica americana. Seja visto como herói ou vilão, o impacto de Morgan foi tão profundo que ecoa até hoje em cada fusão de empresas, em cada crise financeira e em cada decisão de grande escala que define o rumo de indústrias inteiras. Ele foi o arquiteto de um sistema financeiro que permitiu aos Estados Unidos se tornarem a potência global que são hoje. Se você gostou dessa jornada pela história de JP Morgan e quer saber mais sobre outras figuras que moldaram o mundo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários quem você acha que foi o empresário mais influente da história e por quê. Bons negócios e até o próximo vídeo!